A caminhada do oratório para Valdoco. Após ordenar-se sacerdote, por 2 anos Dom Bosco ficou no Colégio Eclesiástico de Turim, a fim de estudar moral e preparar-se para o ministério das confissões. Ali fundaria seu primeiro oratório. Terminado o curso, foi-lhe dada outra bolsa de estudos e continuou ainda por 1 ano naquele colégio. Era como se fosse um assistente à cátedra do padre José Cafasso. Aos que encontravam dificuldade para seguir as conferências desse sacerdote, ele dava aulas de reforço. Ao final do 3º ano, não era mais possível continuar ali. Padre Cafasso, então, lhe arranjou o emprego de capelão do pequeno hospital de Santa Filomena, na obra do refúgio da Marquesa Barolo. Ao ter de anunciar aos meninos a mudança de lugar do oratório, tenho o seguinte sonho. Sonhei que estava no meio de uma multidão de lobos, cabras e cabritos, cordeiros, ovelhas, bodes, cães e pássaros. Faziam todos juntos um barulho, uma desordem, ou melhor, uma inferneira de espantar os mais corajosos. Ia fugir quando uma senhora, muito bem trajada, à moda de pastorinha, fez um gesto para que seguisse e acompanhasse o estranho rebanho. Enquanto isso se punha à frente. Estivemos vagando por vários lugares. Fizemos 3 estações ou paradas. A cada parada, muitos desses animais convertiam-se em cordeiros, cujo número ia sempre aumentando. Depois de muito andar, encontrei-me num prado, onde os animais saltitavam e comiam juntos, sem que nenhum deles tentasse prejudicar os outros. Esgotado de cansaço, queria sentar-me à beira de um caminho ali perto, mas a pastorinha convidou-me a continuar andando. Após andar um pouco, encontrei-me em vasto pátio rodeado de pórticos, em cuja extremidade se erguia uma igreja. Percebi então que 4/5 dos animais haviam se transformado em cordeiros. O número deles tornou-se depois muito maior. Naquele momento chegaram alguns pastorzinhos para vigiá-los, mas ficavam pouco tempo e iam embora. Aconteceu então uma coisa maravilhosa. Muitos cordeiros se convertiam em pastorzinhos, que cresciam e passavam a tomar conta dos outros. Com o grande aumento do número dos pastorzinhos, eles se separavam e se dirigiam a outros lugares, onde reuniam alguns animais estranhos e os levavam a outros redis. Eu queria ir embora, porque parecia estar na hora de rezar missa, mas a pastora me convidou a olhar para o sul. Olhei e vi um campo semeado de milho, batatas, couves, beterrabas, alface e muitas outras verduras. Olha outra vez, disse-me. Olhei de novo. Vi então uma igreja estupenda e alta. Um conjunto de música instrumental e vocal convidava-me a cantar missa. No interior da igreja havia uma faixa branca, na qual estava escrito em caracteres garrafais: Aqui é a minha casa, daqui sairá a minha glória. Sempre em sonho quis perguntar à pastora onde é que eu estava, que significava andar aquele andar e parar, a casa, a igreja e depois outra igreja mais. Tudo haverás de compreender quando com teus olhos materiais vires realizado o que agora vês com os olhos da mente. Parecendo-me, porém,
estar acordado, disse: Eu vejo claro e vejo com os olhos materiais. Sei aonde vou e o que faço. Naquele instante soou o sino de Ave-Marias na igreja de São Francisco e acordei. O sonho durou quase a noite inteira, com muitos detalhes. Por então pouco compreendi o significado, porque não lhe dava muito crédito, mas fui entendendo as coisas à proporção que iam se realizando. Posteriormente, junto com outro sonho, serviu-me de programa em minhas decisões. Um aceno à futura congregação salesiana. Dom Bosco contou este sonho no dia 2 de fevereiro de 1875, ao padre Júlio Barberes e ao padre João Batista Lemoyne. Ele reproduz sonhos precedentes, mas com aspectos novos que convergem para um só ponto: o futuro do oratório. Nele se afirma também a necessidade de uma congregação religiosa para que a obra possa prosperar. Pareceu-me que me encontrava numa grande planície, cheia de uma quantidade sem fim de jovens. Alguns brigavam entre si, outros blasfemavam. Aqui se roubava, lá se ofendiam os bons costumes. Nos ares se via uma nuvem de pedras, lançadas por aqueles que se davam combate uns aos outros. Eram jovens abandonados pelos parentes e corrompidos. Eu estava para afastar-me de lá, quando vi a meu lado uma senhora que me disse: Vá no meio daqueles jovens e trabalhe. Eu fui, mas o que fazer? Não havia local onde acolher algum deles. Queria fazer bem a eles. Dirigia-me a pessoas que de longe estavam observando e que me poderiam ser de válido apoio. Mas ninguém me dava atenção e ninguém me ajudava. Dirigi-me então àquela matrona, a qual me disse: Eis o local, e me fez ver um prado. Mas aqui não há senão um prado, disse eu. Meu filho e os apóstolos não tinham um palmo de terra onde repousar a cabeça. Ela respondeu. Comecei a trabalhar naquele prado, admoestando, pregando e confessando. Mas via que para a maior parte todo o esforço resultava inútil, se não se encontrasse um lugar cercado e com alguma construção onde recolhê-los, e onde receber alguns completamente abandonados pelos pais, e marginalizados e desprezados pelos outros cidadãos. Então aquela senhora me conduziu um pouco mais além, para o norte, e me disse: Observe. E eu, olhando, vi uma igreja pequena e baixa, um pouco de pátio e jovens em grande número. Retomei meu trabalho. Mas, tendo esta igreja se tornado pequena, recorri ainda a ela, e ela me fez ver uma outra igreja muito maior, como com uma casa vizinha. Depois, conduzindo-me ainda um pouco ao lado, num pedaço de terreno cultivado, quase diante da fachada da segunda igreja, acrescentou: Neste lugar onde os gloriosos mártires de Turim, Aventor e Otávio sofreram seu martírio, sobre estes torrões que foram banhados e santificados pelo sangue deles, eu quero que Deus seja honrado de modo especialíssimo. Dizendo assim, avançava um pé, colocando-o sobre o lugar onde aconteceu o martírio, e me indicou com precisão. Eu queria pôr algum sinal para encontrá-lo, quando voltasse outra vez àquele campo. Mas não encontrei nada em torno de mim, nem um pau, nem uma pedra. Todavia, conservei-o com precisão na memória. Corresponde exatamente ao ângulo interno da Capela dos Santíssimos Mártires, antes chamada de Santa Ana, ao lado do Evangelho,
na Igreja de Maria Auxiliadora. No entanto, eu me vi circundado por um número imenso e sempre crescente de jovens. Mas, olhando a senhora, cresciam também os meios e o local. E vi depois uma grandíssima igreja, precisamente no lugar onde me tinha feito ver que aconteceu o martírio dos santos da legião Tebea, com muitos edifícios em volta e com um belo monumento no meio. Enquanto aconteciam estas coisas, eu, sempre em sonho, tinha colaboradores, padres e clérigos, que me ajudavam um pouco e depois fugiam. Eu procurava com grandes fadigas atraí-los a mim, e eles pouco depois iam embora e me deixavam completamente só. Então me dirigi novamente àquela senhora, a qual me disse: quer saber como fazer para que não escapem mais de você? Tome esta fita e ligue a fronte deles. Tomo com reverência a fitinha branca da sua mão e vejo que nela estava escrita esta palavra: obediência. Experimentei logo fazer quanto me disse aquela senhora, e comecei a amarrar a cabeça de algum dos meus voluntários colaboradores com as fitas, e vi logo grande e admirável efeito. Este efeito sempre crescia enquanto eu continuava na missão que me tinha sido conferida, pois estes deixavam totalmente o pensamento de ir embora para outro lugar e ficaram me ajudando. Assim foi constituída a congregação. Vi ainda muitas outras coisas que agora não é o caso de dar a conhecer a vocês. Mas basta dizer que desde aquele tempo eu caminhei sempre seguro, quer quanto aos oratórios, quer quanto à congregação, quer quanto ao modo de comportar-me nas relações com os externos investidos de qualquer autoridade. As grandes dificuldades que devem surgir estão todas previstas, e conheço o modo de superá-las. Vejo parte por parte tudo o que deverá suceder conosco e caminho adiante com clara luz. Foi depois de ter visto igrejas, casas, pátios, jovens, clérigos e padres que me ajudavam, e o modo de levar tudo adiante, que eu falava disso com outros e contava como coisa já feita. É por isso que muitos acreditavam que eu delirasse e fui considerado louco.